Muita gente que treina pesado aposta em suplementos antioxidantes, né? A ideia é acelerar a recuperação, maximizar os ganhos. Mas, e se essa prática, que é super comum, estivesse, na verdade, sabotando todo esse esforço? Pois é, hoje a gente vai mergulhar na ciência por trás dessa polêmica, com base numa revisão bem importante de Mary e Histol. A pergunta que não quer calar é essa: será que aqueles suplementos que prometem uma ajuda extra podem, na verdade, estar atrapalhando o desempenho? Vamos investigar isso a fundo. Ok, vamos lá. Para a gente entender essa história, primeiro a gente precisa falar da crença popular, daquela ideia que quase todo mundo tem como verdade. É um fato da biologia. Quando a gente se exercita de forma intensa, o nosso corpo gera um tipo de estresse. Esse processo cria umas moléculas chamadas espécies reativas de oxigênio, ou, para facilitar, ROS. E é aqui que nasce a lógica que todo mundo segue. Se o exercício causa esse estresse, então a gente precisa de antioxidantes para combater isso, certo? Para reduzir os danos e ter mais resultados. É uma ideia simples que movimenta uma indústria bilionária. Só que a ciência adora mostrar que as coisas nem sempre são tão simples assim. Então se prepara, porque agora vem uma reviravolta na história e a gente vai descobrir o papel surpreendente desses supostos vilões. Pensa comigo. E se esse estresse todo que o exercício causa for, na verdade, algo bom? E se ele for exatamente o gatilho que nosso corpo precisa para ficar mais forte? E aqui está a grande sacada que muda tudo. As ROS não são só danos que precisam ser eliminados. A ciência hoje as vê como mensageiros moleculares essenciais. São elas que mandam um recado para os músculos, tipo: ei, a coisa que ficou intensa, tá na hora de se adaptar e ficar mais forte. Então, o processo natural é super elegante. Olha só, primeiro vem um exercício intenso. Isso produz as ROS, que agem como sinalizadores. Os músculos recebem esse sinal e, como resposta, eles se adaptam e ficam mais fortes. É um mecanismo perfeito da nossa biologia. Certo. Agora que a gente entendeu como o corpo se adapta naturalmente, vamos ver o que a ciência diz. O que acontece quando os suplementos entram em cena e talvez interrompem essa conversa dentro do nosso corpo? Para responder isso, os pesquisadores fizeram um teste mais direto possível. Compararam grupos de pessoas treinando com e sem altas doses de antioxidantes, como vitamina C e E. E o que eles descobriram? Bom, é bem surpreendente. Olha só que interessante o que aconteceu com a performance. O grupo que só treinou teve as melhorias normais, o esperado. Já o grupo que tomou os antioxidantes não teve nenhum ganho extra. E o pior, vários estudos mostraram que as melhorias na força e na performance foram, na verdade, menores. E para o crescimento muscular, a famosa hipertrofia. A história é bem parecida. O treino sozinho já ativa todos os sinais que o músculo precisa para crescer. Com os antioxidantes, essa sinalização foi reduzida. Alguns estudos sugerem que isso pode, de fato, frear os ganhos de massa magra. E tem mais um ponto crucial, a sensibilidade à insulina, ou seja, como o nosso corpo lida com o açúcar. O exercício melhora isso demais. Mas quando os suplementos antioxidantes entraram na jogada, essa melhora foi prejudicada. Isso foi visto principalmente em estudos de prazo mais curto. Ok, a gente viu os resultados, mas por que isso acontece? Qual é a explicação científica para tudo isso? Agora a gente vai entender o mecanismo por trás desses achados. A resposta está num conceito chamado hormese. É um princípio fundamental da biologia que diz o seguinte: uma pequena dose de um agente estressor, algo que em alta dose seria ruim, acaba gerando um efeito positivo, como fortalecimento. O estresse do exercício é um exemplo perfeito disso. Uma analogia ótima para entender isso é pensar numa vacina. A gente recebe uma dose pequena e controlada de um agente, para que o nosso corpo aprenda, se fortaleça e fique mais resistente. O estresse do exercício funciona de forma muito parecida para as nossas células. Então, qual o papel dos suplementos antioxidantes nessa história? Eles agem como se fossem um bloqueador de sinal. Eles basicamente silenciam a mensagem que as ROS estão tentando enviar, impedindo que os músculos recebam o recado de que precisam se adaptar e crescer. Certo. Com tudo isso em mente, talvez seja a hora de repensar algumas coisas. Vamos resumir os pontos principais que essa pesquisa toda nos traz. Em resumo, a ciência mostra que não existem provas de que os suplementos antioxidantes melhoram as adaptações do treino. Na verdade, eles podem atrapalhar os ganhos de força, o crescimento dos músculos e a sensibilidade à insulina. A grande lição é que as ROS não são as vilãs.
Elas são sinais vitais para o nosso progresso. E o mais legal, o próprio exercício já é um baita antioxidante, porque ele estimula as defesas naturais do nosso corpo. E para não restar dúvida, vamos à conclusão dos próprios autores do artigo nas palavras deles. Não há evidências convincentes que sugiram que a suplementação com antioxidantes melhore as adaptações ao treinamento físico. Os autores tendem a rejeitar o uso de tais suplementos. Mais claro, impossível. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Será que não está na hora de simplesmente confiarmos no processo e deixarmos o exercício fazer o trabalho dele sem interferências? Fica aí a pergunta para a gente pensar.